Olá, sejam bem-vindos a mais esta semana de estudos do Instituto de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para você que é aluno do Instituto, favor acessar a descrição do vídeo e assinar a lista de presença pelo link do formulário. Sejam bem-vindos para estar mais uma semana juntos estudando as luzes da revelação conforme entregues a Joseph Smith nessas revelações modernas. E chegamos a uma sessão bem especial, que é a sessão 88. Alguns chamam esta sessão de Apocalipse dos Tempos Modernos. O próprio Joseph Smith chamou essa sessão da Folha de Oliveira, como nós veremos. Então, apertem os cintos e vamos embarcar em mais esse estudo dessa sessão maravilhosa dada pelo Senhor. A revelação, então, registrada aqui em Doutrina e Convênios 88, por meio do profeta Joseph Smith em Kirtland, Ohio, foi dada na sala de tradução da loja Whitney. É essa que vocês veem a figura aí ao fundo. O recebimento da revelação durou 3 dias, de 27 a 28 de dezembro de 1832 e 3 de janeiro de 1833. Frederick G. Williams, que registrou a revelação e redigiu a ata dessa conferência, escreveu o seguinte: uma conferência de sumos sacerdotes reuniu-se na sala de tradução em Kirtland, Ohio, no dia 27 de dezembro de 1832. O irmão Joseph levantou-se e disse que, para receber revelação e a bênção do céu, era necessário ter a mente em Deus, exercer fé e nos tornarmos unos de coração e mente. Portanto, ele recomendou a todos os presentes que orassem separadamente e em voz alta ao Senhor para que ele nos revelasse sua vontade a respeito da edificação de Sião, para o benefício dos santos e para o dever e a tarefa dos élderes. Assim, todos nos prostramos diante do Senhor, após o que cada um se levantou e expressou, por sua vez, seus sentimentos e determinação de guardar os mandamentos de Deus. E então, procedeu-se a receber uma revelação a respeito do dever acima mencionado. Às 21 horas, sem que a revelação tivesse terminado, a conferência foi encerrada e iniciada com uma oração, e assim prosseguiu para receber o restante da revelação acima. E tendo terminado e não havendo mais assuntos a tratar pelo conselho, a conferência encerrou a reunião com uma oração em harmonia com os irmãos e com gratidão ao nosso Pai Celestial pela grande manifestação de seu Santo Espírito durante a realização da conferência. A revelação foi designada pelo profeta como a folha de oliveira que colhemos da árvore do paraíso, a mensagem de paz do Senhor para nós. Os versículos 127 a 141 foram recebidos em 3 de janeiro de 1833. E muitos se perguntam por que folha de oliveira. A folha de oliveira, em diversas culturas, é um símbolo positivo, simbolizando paz, bênçãos. Lembrem-se quando o Senhor varreu a terra com um dilúvio, quando o Senhor estava novamente manifestando seu favor em direção aos filhos dos homens, a pombinha carregou um ramo de oliveira. E Joseph Smith, como já citado em outra aula, disse que antes da inundação, antes do dilúvio, veio Noé. Antes do fogo, vem ele, Joseph Smith. Então essa é uma mensagem de esperança, de restauração, de novamente o Senhor mostrando o favor em direção à raça humana. Então começaremos do começo, pelo versículo 1. Em verdade, assim vos diz o Senhor, a vós que vos reunistes para saber a sua vontade quanto a vós. Naquela ocasião, estavam reunidos com o profeta Joseph Smith, Sr., Sidney Rigdon, Orson Hyde, Hiram Smith, Samuel H. Smith, Neil K. Whitney, Frederick G. Williams, Ezra Thayer e John Murdoch. Todos eles eram sumos sacerdotes. Versículo 2: Eis que isto é agradável ao vosso Senhor, e os anjos regozijam-se por vossa causa. As esmolas de vossas orações subiram aos ouvidos do Senhor de Sabaote,
e estão registradas no livro de nomes dos santificados. Sim, os do mundo celestial. Esmola aí está significando obras de justiça. A própria palavra esmola tem origem no termo grego elesmosine, que significa piedade, misericórdia ou caridade. Então, essas obras de justiça, tá, abrem os céus e trazem ao ministério de anjos, revelações e todo tipo de bênçãos espirituais, como podemos ver em Atos 10, 4. O Senhor de Sabaote, nós já vimos, é o Senhor dos exércitos, o Senhor das hostes. E esse livro da vida, ou seja, o livro no qual estão registrados os nomes daqueles que herdarão a vida eterna, é aqui chamado de o livro dos nomes dos santificados. Os nomes dos fiéis são registrados aqui mesmo enquanto estão na mortalidade e apagados em caso de iniquidade. Apocalipse 13, 8, 17, 8, 22, 19. No caso deste versículo, parece que suas orações também estão registradas ali. E se as orações estão registradas nesse livro, então poderíamos nos perguntar se os sermões também estariam registrados. E se os sermões estivessem registrados nesse livro, é de se supor que todas as suas obras de retidão também estejam registradas neste livro. Versículo 3. Portanto, agora vos envio outro consolador. Sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da promessa. Esse outro consolador é o mesmo que prometi a meus discípulos, como registrado no testemunho de João. Então, esse e o versículo seguinte são meio confusos, porque no testemunho de João, Cristo prometeu a seus discípulos dois consoladores. O Consolador, conhecido pela humanidade em geral como o primeiro Consolador, ou o Espírito Santo, foi-lhe prometido como outro Consolador em João 14,16. Porque durante o ministério deles, ele, o próprio Cristo, havia sido o Consolador. Então, ele lhes prometeu um segundo Consolador, referindo-se à aparição pessoal dele próprio, João 14, 18 a 23. Em uma revelação subsequente, o profeta declarou: João 14, 23, a aparição do Pai e do Filho nesse versículo é uma aparição pessoal. E a ideia de que o Pai e o Filho habitam no coração do homem é uma antiga noção sectária e é falsa. Doutrina e Convênios 133. Esse versículo se baseia na linguagem de João 14,16, em que a expressão outro consolador faz referência ao Espírito Santo. A palavra outro significa literalmente outro da mesma espécie, isto é, alguém como o próprio Jesus, que tomará o seu lugar e fará a sua obra. A palavra grega traduzida na versão do King James como consolador é paracleto, alguém chamado para estar ao lado de. Outros significados incluem um amigo, especialmente um amigo legal. Em outras traduções, ainda vemos como um advogado. A palavra se refere a um conselheiro que apoia um réu em um julgamento. O Espírito, então, será o grande defensor dos discípulos. Outras traduções traduzem a passagem como outro ajudador, outro conselheiro e até mesmo outro advogado. Embora, em última análise, Cristo seja nosso advogado junto ao Pai, Doutrina e Convênios 45, 3 a 5, o Salvador enviou seu Espírito para nos convencer do pecado, da verdade e nos guiar para a retidão. João 16, 8 a 11. O Paracleto era qualquer pessoa que ajudasse alguém em dificuldades com a lei. O Espírito sempre estará ao lado do povo de Cristo. O Espírito Santo, alguém chamado para ajudar, seria aquele membro da Trindade que encoraja e exorta os santos. Versículo 4. Esse Consolador é a promessa de vida eterna que vos faço, sim, a glória do reino celestial. E eu acho interessante que nós só estaremos aptos ao reino celestial
se formos selados com esse Santo Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito Santo ratifica todas as ordenanças feitas aqui. Esse Consolador é a promessa de vida eterna. Versículo 6. Aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fossem tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo, como também ele está no sol e é a luz do sol e o poder pelo qual foi feito. Como também ele está na lua e é a luz da lua e o poder pelo qual foi feita. Como também a luz das estrelas e o poder pelo qual foram feitas. E também a terra e seu poder, sim, a terra sobre a qual estás. E a luz que brilha, que vos ilumina, vem por meio daquele que ilumina vossos olhos, e é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus, que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Cristo, então, é a luz. Alguns detratores da fé cristã dizem que é engraçado no relato da criação quando Deus diz haja luz e só depois ele cria o sol, a lua e as estrelas. Aí nós temos a resposta para isso. Cristo é a luz. É ele que concede a luz dele para o sol, para a lua e para as estrelas. Então, antes mesmo de existir o astro, fisicamente falando, a estrela, sol, ele já iluminava todas as coisas, assim como ilumina o entendimento de todos nós. E aí eu acho muito interessante porque nós tivemos aquele período de escuridão, de trevas, quando Jesus Cristo foi morto. Porque simplesmente tiraram a luz do mundo. Ele foi apagado. Essa luz foi apagada do coração dos filhos dos homens e por isso aquela escuridão. Joseph Smith é o grande revelador de Cristo para a nossa dispensação. Aprendemos mais sobre nosso Pai eterno, seu Filho unigênito e sobre as leis que governam as extensões infinitas da eternidade por meio dos lábios de Joseph Smith do que qualquer outro homem que já viveu. E nessa revelação, como ele mesmo disse que tirada da árvore do paraíso, lemos um testemunho de tirar o fôlego de Cristo e da luz que emana dele. Onde mais nos é dito que a luz do sol, a luz da lua e a luz das estrelas é Cristo? Onde mais lemos que não há leis que ele não tenha dado, nenhum poder que não seja dele, nenhum conhecimento ou inteligência que não venha dele, nenhum poder para o bem que não venha dele. Quão insignificantes são as visões dos homens que nos querem fazer crer que ele obteve seu status exaltado pelo domínio das leis, quando o testemunho das Escrituras Sagradas é que ele é a fonte e o autor de todas elas. Quão ridícula é a noção de que ele está aprendendo incessantemente, quando as palavras das revelações nos asseguram que ele é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, de todo entendimento, que ele está acima de tudo, em tudo e por meio de tudo. De fato, todas as coisas testificam dele, pois sem ele não existem. É o que a gente pode ver em Elamã 14, 3. Tudo é testemunho dele. Por quê? Porque se existem, é por causa dele. Nós nem sequer começamos a compreender a extensão, a majestade ou a grandeza do poder dele. E o que, que a gente sabe até agora? Sua luz preenche a imensidão do espaço. Está presente em maior ou menor grau em todos os lugares. Então, se referindo a esse maior ou menor grau, é por isso que nós chamamos de trevas exteriores, ou seja, não há a luz de Cristo. Por quê? Porque está fora do plano estabelecido por ele. Por isso que sua luz não atua lá, porque não faz parte do plano dele. A luz é a fonte do seu poder e a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sua luz é o poder que dá vida a todas as coisas.
Sua luz ilumina a mente e acelera o entendimento de cada pessoa nascida nesse mundo. A luz de Cristo luta com os homens. O Espírito Santo testifica, mas não luta. Então a luz de Cristo luta. A menos e até que eles se rebelem contra a luz e a verdade, momento em que cessa de lutar e se retira deles. Aqueles que seguem essa luz receberão mais luz, e essa luz ficará mais e mais brilhante até o dia perfeito. É isso que nós sabemos até o momento. Versículo 14. Ora, em verdade vos digo que por meio da redenção que foi feita por vós, realiza-se a ressurreição dos mortos. Somos libertos da escravidão da morte e do pecado pela obediência e sacrifício de Cristo. Portanto, somente Ele é nosso Redentor. Se Ele é a luz da verdade, como ele fala aqui no versículo 6, Ele é a verdade, então justifica quando em João 8,32 nós temos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo e Cristo nos libertará da escravidão da morte e do pecado por meio desse sacrifício. A ressurreição aí mencionada é a união inseparável do corpo e do espírito. Versículo 15: e o espírito e o corpo são a alma do homem. Na maioria dos casos nas Escrituras, a palavra alma é usada como sinônimo de espírito. Nossos espíritos incorpóreos na vida pré-mortal são chamados de almas, em Abraão 3,23. Assim como nossos espíritos desencarnados aguardando o dia da ressurreição no paraíso ou no inferno. Alma 40, 11 a 14. O corpo mortal também é chamado de alma. Abraão 5, 7. Esse texto oferece ainda outra definição, definindo alma como um ser ressurreto. Versículo 17. E a redenção da alma realiza-se por meio daquele que vivifica todas as coisas, em cujo seio está decretado que os pobres e os mansos da terra a herdarão. Essa promessa feita pelo Salvador no Sermão da Montanha, em Mateus 5,5, também se encontra nos escritos dos salmistas 37, 11, versículos 29 a 30, que prometeram que os mansos, que significam aí os justos, obteriam uma herança eterna na terra. A ideia de que os mansos herdariam a terra seria geralmente considerada uma expressão metafórica. Os santos dos últimos dias, no entanto, sabendo que a ressurreição é corpórea e que a terra está destinada a obter a glória celestial, entendem essa promessa como literal. Então, realmente, será aqui o reino celestial. Versículo 18. Portanto, é necessário que seja santificada de toda iniquidade, a fim de ser preparada para a glória celestial. Dos escritos de Enoque, aprendemos que ele olhou para a terra e ouviu uma voz vinda das suas entranhas, dizendo: Ai, ai de mim, a mãe dos homens, estou aflita e cansada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando meu Criador me santificará para que eu possa descansar e a retidão por um tempo permanecer em meu rosto? Moisés 7:48. Nos dias de Noé, a terra foi purificada com um batismo de água, e novamente nos últimos dias, quando for consumida pela iniquidade, será purificada pelo batismo de fogo. Malaquias 4, 1 a 6. A purificação da terra vai acontecer em duas etapas, ambas descritas como um novo céu e uma nova terra. Primeiro, ela retornará ao estado de santidade e pureza que conhecia antes da queda. A 10ª regra de fé promete que a terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca. Nesse estado milenar, tudo o que for de ordem celestial terá sido destruído. Toda coisa corruptível, tanto do homem como dos animais do campo, das aves do céu, dos peixes do mar que habita sobre toda a face da terra, será consumida. E também os elementos se derreterão com calor fervente, e todas as coisas se tornarão novas para que meu conhecimento e minha glória habitem sobre toda a terra. Doutrina e Convênios 101, 24 e 25. Depois disso, a terra morrerá
ressuscitará e obterá sua glória celestial. Doutrina e Convênios 88, vamos ver no versículo 26. Tudo que é terrestre será removido, somente o que é de natureza celestial poderá permanecer. Quando os 1000 anos se completarem e os homens novamente começarem a negar seu Deus, então pouparei a terra apenas por um breve período, e virá o fim, e o céu e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Pois todas as coisas antigas passarão, e todas as coisas se tornarão novas, sim, o céu e a terra e toda a sua plenitude, tanto os homens como os animais, as aves do ar e os peixes do mar. Doutrina e Convênios 29, 22 a 24. Versículo 19. Pois, após ter cumprido o propósito de sua criação, será coroada com glória, sim, com a presença de Deus, o Pai, para que os corpos que forem do reino celestial possuam-na para todo sempre, porque com esse intento foi feita e criada, e com esse intento são eles santificados. Então, esse é o propósito da Terra. Foi feita e criada para que os corpos que forem do reino celestial possuam para todo sempre. E com esse intento são eles santificados, nós somos santificados justamente para possuir a terra para todo o sempre. Versículos 21 a 24. E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, sim, a lei de Cristo, herdarão outro reino, sim, um reino terrestre ou um reino celestial. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer num reino que não seja um reino de glória. Com a ajuda da tradução de Joseph Smith, aprendemos que esse mesmo princípio foi ensinado pelo apóstolo Paulo. O princípio era tão óbvio para ele que ele achou tolice perguntar que tipo de corpo um homem teria na ressurreição. Para ilustrar, ele comparou a ressurreição ao dia da colheita, observando o que se colhe, o que se planta. Ele simplesmente raciocinou que se você quisesse colher trigo, então você plantaria trigo. Se você quisesse colher feijão, então você plantaria feijão e assim por diante. Da mesma forma, a natureza do seu corpo na ressurreição refletirá a lei que você escolheu para viver na mortalidade. Aqueles que vivessem uma lei celestial, ele sustentava que receberiam um corpo celestial. Aqueles que vivessem uma lei terrestre, herdariam um corpo terrestre. E aqueles que cumprissem a lei celestial obteriam um corpo celestial. Ao ilustrar esse ponto, Paulo também perguntou quais seriam os vários membros do reino animal na ressurreição. Novamente, a questão é que na ressurreição, um urso não tem esperança de se tornar um pássaro ou um pássaro um urso. Peixes serão ressuscitados como peixes e gambás como gambás, tudo surgindo de acordo com sua ordem, que é de acordo com a lei que escolheu obedecer. Tradução de Joseph Smith, 1 Coríntios 15, versículos 37 e 46. Então aqui a gente pode já se perguntar qual é a lei que eu estou vivendo, a lei de um reino celeste, terrestre ou teleste? Se eu for jovem, eu estou cumprindo com as designações de um jovem, ser digno para ir ao batistério fazer batismo pelos mortos no templo, estou cumprindo com o seminário, estou honrando meu pai, minha mãe, estou lendo as escrituras, se eu for um adulto, eu fiz os convênios no templo, continuo pagando meu dízimo, respeito a palavra de sabedoria. Ou seja, são aquelas perguntas encontradas nas entrevistas para a recomendação do templo. Então, é simples chegar ao reino celestial. Quais são as leis celestiais que nós temos que obedecer? Estão todas lá nas perguntas para a recomendação do templo. Pronto, é isso. Viver uma lei celestial. E o próprio presidente Russell M. Nelson tem enfatizado muito o fato de pensarmos celestial. É pensarmos com essa mente do templo, essa mente de viver essas leis celestiais para que possamos ser merecedores do reino celestial. Versículo 26. Portanto,
será santificada. Aí ele se refere à terra, que está vivendo uma lei celestial. Sim, embora vá morrer, tornará a ser vivificada e suportará o poder pelo qual será vivificada, e os justos herdá-la-ão. As revelações da restauração nos levam muito além do que a ciência nos diz sobre a criação da terra. Por revelação, sabemos que a Terra é um ser vivo. Além disso, sabemos que todos os seres vivos foram criados primeiro como espíritos, Moisés 3:5, e como tal, existiam muito antes de obterem os tabernáculos físicos que conhecemos nesse estado mortal. Devido à queda de Adão, a Terra está sujeita à corrupção e ainda perecerá. Da mesma forma, devido à expiação de Cristo, a terra ressuscitará, obterá uma glória celestial e se tornará a morada de todas as coisas que viveram sobre ela e que também obedeceram a essa mesma ordem, a saber, a ordem celestial. Versículo 27. Pois apesar de morrerem, também tornarão a levantar-se, um corpo espiritual. Alma descreve um corpo ressurreto como imortal, um corpo que não pode mais morrer e no qual corpo e espírito estão unidos para nunca mais serem divididos. Assim disse ele: o todo se torna espiritual e imortal, e não pode mais ver corrupção. Alma 11:45. Da mesma forma, Paulo falou de um corpo natural, um corpo sujeito à corrupção, e de um corpo espiritual, um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15:44. De acordo com esse padrão, o presente texto também nos diz que a união do corpo natural com o espírito se torna um corpo espiritual, um corpo que não está sujeito à morte ou à corrupção. Os corpos de Adão e Eva antes da queda são apropriadamente chamados de corpos espirituais e a criação de um evento físico espiritual. Versículo 28. Aqueles que forem de um espírito celestial receberão o mesmo corpo, que era um corpo natural. Sim, recebereis vosso corpo e vossa glória será a glória pela qual vosso corpo é vivificado. O corpo ressurreto será o mesmo corpo herdado na mortalidade. Então, em Lucas 24, quando os apóstolos não reconhecem a Jesus Cristo, alguns tentam dizer que o corpo dele era diferente. Isso não encontra base nas Escrituras, tá? O corpo é o mesmo. Eu atribuo mais aquele fato de não reconhecer como surpresa total. Você viu o homem morrer há pouco tempo, há poucos dias atrás, e agora estava ali na frente, eu pensaria de tudo, menos que era aquela pessoa. Eu pensaria: "Puxa, como é parecido, como o jeito de falar é igual", mas eu não diria que era aquela pessoa. Eu atribuo a isso a confusão ali dos discípulos na estrada de Emaús. Então, na ressurreição, Cristo tomou sobre si o mesmo corpo que morreu na cruz e que havia sido sepultado. Para enfatizar esse fato, quando apareceu aos seus discípulos após a ressurreição, ele mostrou as marcas das feridas em suas mãos, pés e lado. Lucas 24:36 a 40, João 20:26 a 27. Na ressurreição, nossos corpos sairão da sepultura como foram sepultados. O presidente Joseph F. Smith declarou: foi revelado por Deus, a fonte da verdade, por intermédio do profeta Joseph Smith, nesta dispensação, que na ressurreição dos mortos, a criança que foi sepultada em sua infância ressurgirá na forma da criança que era quando foi sepultada. Então, começará a se desenvolver. A partir do dia da ressurreição, o corpo se desenvolverá até atingir a plena medida da estatura de seu espírito, seja homem ou mulher. O corpo recebido na mortalidade é uma herança eterna. Alguns questionam a literalidade da ressurreição com o mesmo corpo ou com os mesmos elementos que constituíam o corpo mortal antes que a corrupção da carne o destruísse na sepultura. Aparentemente, um comentário semelhante foi incluído em um discurso proferido por Orson Pratt durante a Conferência Geral da Igreja em Nauvoo, em abril de 1843. Há uma observação do elder Orson Pratt de que o corpo de um homem muda a cada 7 anos. O presidente Joseph Smith respondeu:
Não há princípio fundamental pertencente a um sistema humano que possa ser incorporado a outro, neste mundo ou no mundo vindouro. Não me importa quais sejam as teorias dos homens, temos o testemunho de que Deus nos ressuscitará, e Ele tem o poder para fazê-lo. Se alguém supõe que qualquer parte do nosso corpo, isto é, as partes fundamentais dele, alguma vez entra em outro corpo, está enganado. Há muitos elementos da Terra que passam por nossos corpos à medida que ganhamos e perdemos carne. No entanto, as partes fundamentais de nossos corpos mencionadas pelo profeta ressuscitarão conosco na ressurreição. Além disso, nossos corpos ressurretos serão compostos das mesmas partículas que foram incorporadas ao nosso organismo durante a mortalidade. Alma 11, 43 a 44, capítulo 40, versículo 32. É o espírito de um indivíduo que vai vivificar o corpo na ressurreição. Então se segue que a luz e a glória recebidas pelo Espírito determinem a glória que vai vivificar esse corpo. Além disso, a lei que o Espírito veio cumprir determina a glória que ele recebe, seja ela celestial, terrestre ou telestial. Aqueles que cumprem a lei celestial recebem a plenitude da glória do Pai, assim como o Salvador. Doutrina e Convênios 93, 3 a 7 e versículo 22. Versículos 29 a 31. Vós, que fordes vivificados por uma porção da glória celestial, recebereis sua plenitude. E aqueles que forem vivificados por uma porção da glória terrestre receberão sua plenitude. E também aqueles que forem vivificados por uma porção da glória celestial receberão sua plenitude. Ser vivificado por uma porção da glória celestial, como ele fala aí, parece significar que se o impulso principal da vida de alguém estiver em harmonia com um padrão celestial, essa pessoa surgirá em uma ressurreição celestial e posteriormente poderá crescer até a plenitude dessa glória. O mesmo princípio se aplicaria àqueles que surgirem nas ressurreições terrestre e celestial. Versículo 32. E os que restarem também serão vivificados, contudo, regressarão a seu próprio lugar para usufruir aquilo que estiverem dispostos a receber, porque não estavam dispostos a usufruir aquilo que poderiam ter recebido. Depois que todos os que herdarão um grau de glória, seja celestial, terrestre ou celestial, tiverem saído da sepultura em uma união inseparável de corpo e espírito, aqueles indignos de qualquer glória, em outros lugares chamados de filhos da perdição, também serão ressuscitados. Então eles vão receber aquilo que estiveram dispostos a receber, porque eles não estavam dispostos a receber aquilo que poderiam ter recebido, que era a expiação de Jesus Cristo. Versículo 33. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Eis que ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Jesus Cristo doou seu sangue por nós, se sacrificando. Mas que adianta se não estamos dispostos a receber esse sangue? Esse versículo 33 está em íntima conexão com o versículo 32. Tá? Versículo 35. Aquilo que transgride uma lei e não obedece à lei, mas procura tornar-se uma lei para si mesmo e prefere permanecer no pecado, nele permanecendo inteiramente, não pode ser santificado por lei, nem por misericórdia, justiça ou julgamento. Portanto, permanece imundo ainda. Esses cometeram um pecado imperdoável. E, embora tenham ressuscitado, permanecem imundos ainda e, portanto, são incapazes de herdar até mesmo o menor dos graus de glória, porque nada impuro pode habitar na presença de Deus. Então, eles são relegados a um local onde não está a presença de Deus, destituído de luz, trevas exteriores. Versículo 36. A todos os reinos se deu uma lei. Bem poderia o Senhor nos perguntar como fez com Jó há tantos anos. Conheces tu as ordenanças do céu? Em Jó 38, 33. Conhecemos as leis que governam os sistemas planetários e todas as extensões infinitas das eternidades?
A gente consegue explicar a diferença de seus movimentos e as influências pelas quais eles são retidos e giram em suas órbitas? Até certo ponto, sim. Sir Isaac Newton, considerado por muitos o maior cientista de todos os tempos, identificou a lei da gravitação universal. No entanto, em resposta à pergunta de onde vem a gravidade, ele não conseguiu explicar nem compreender. Nenhum homem, sem a ajuda do poder de Deus, pode compreender as ordenanças do céu. O Deus que adoramos não é um cientista divino. Ele não descobriu a lei e depois a utilizou para propósitos justos. Ele é o autor e criador de todas as ordenanças do céu e da terra. Jeremias 33, 25 e mais posteriormente, nesta mesma sessão, vamos ver o versículo 42. Versículo 37 e versículo 38. E há muitos reinos, pois não existe espaço em que não haja reino, e não existe reino em que não haja espaço, seja um reino maior ou um reino menor. E a todo reino é dada uma lei, e a toda lei também tem certos limites e condições. Não há lugar na eternidade onde Deus não tenha autoridade. Não há fronteira que alguém possa cruzar para escapar de sua justiça ou se esconder de sua ira. Ele é supremo. Não há espaço que não seja governado por sua lei. Versículo 39. Todos os seres que não se conformam a essas condições não são justificados. Ser justificado é ser julgado em conformidade com a lei. O elder Bruce R. McConkie explicou: uma vez que uma lei tenha sido ordenada, ela passa a operar automaticamente, isso é, sempre que houver cumprimento de seus termos e condições, os resultados prometidos se concretizarão. A lei da gravidade é um exemplo óbvio. Da mesma forma, o cumprimento da lei da fé sempre traz os dons do Espírito. Pela obediência à lei celestial, os homens automaticamente se qualificam para uma herança celestial na eternidade. Pela rebelião aberta contra a lei, eles automaticamente asseguram para si um lugar em um reino que não é um reino de glória. Isso estaria de acordo com a lei da justificação e em conformidade com ela. Versículo 40. Pois a inteligência apega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria. A verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. Todas as coisas produzem segundo sua própria espécie. Foi assim desde o início dos tempos. O Senhor fez a criação e pediu que se reproduzissem de acordo com a sua espécie. Então, amor gera amor. Bondade resulta em bondade, e bondade é retribuída com bondade. Inversamente, ódio gera ódio. Um mal incita outro, e um ato mesquinho será correspondido por outros. Pombas geram pombas. Cobras geram cobras. Assim como as pessoas que buscam a luz e a verdade são conduzidas a elas, também aqueles que buscam a escuridão e o mal encontrarão o que buscam. Há um ditado corrente que diz que os opostos se atraem. Eu já digo diferente, os opostos se distraem, talvez por um certo tempo. Nas coisas que mais importam são os semelhantes que se atraem. É com semelhança que nós podemos construir uma relação, uma união estável, duradoura e eterna. Deus não é isento de julgamentos. Sem julgamento, isso é, a aprovação de uma coisa e desaprovação da outra, não poderia haver virtude, bondade, retidão e nenhum reino de luz e verdade. Tudo que é bom se opõe ao que não é bom. Tudo que é verdadeiro se opõe ao que não é verdadeiro. Supor que Deus não discrimina entre os dois é negar a própria existência de Deus e todos os atributos da divindade. Portanto, nós somos ordenados a discernir espíritos pelo Espírito e fazer julgamentos justos. Tradução de Joseph Smith de Mateus 7, 1 a 3. Versículo 41. Ele compreende todas as coisas, e todas as coisas estão diante dele, e todas as coisas estão ao seu redor.
e Ele está acima de todas as coisas, e em todas as coisas, e através de todas as coisas, e ao redor de todas as coisas. E todas as coisas existem por Ele e dele, sim, Deus, para todo sempre. Conforme é anunciado aqui, não é simplesmente que Deus conhece todas as coisas, mas que Ele constitui a fonte de suas existências. Todas as coisas são uma expressão da existência de Deus. Toda verdade, toda lei, toda forma de existência, tudo evidencia a mão de Deus. Ele as criou todas. Não há nada relativo a elas que ele não conheça. Assim, ele está acima de todas as coisas. Ele é a fonte da vida para todas as coisas e governa todas as coisas. Novamente, supor que haja um lugar ou conhecimento que esteja atualmente além de Deus é supor que em algum lugar ou em alguma matéria Deus seja diferente, de fato, inferior a Deus. O próprio Deus testifica que este não é o caso. Versículo 42. E também em verdade vos digo, ele deu uma lei para todas as coisas, pela qual se movem em seu tempo e em suas estações. Uma heresia comum entre os santos dos últimos dias é que nos tornamos como Deus por meio da educação ou do domínio das leis. A noção é que Deus se tornou Deus ao identificar as leis da natureza e aprender a viver em harmonia com elas e como utilizá-las para seus propósitos. Nesse texto, como também vimos no versículo 36, nós podemos refutar tal noção. Deus é o autor da lei, não o coparceiro dela. Não adoramos a lei. A lei, como Deus sectário, não tem corpo, partes e paixões. Não conhece justiça ou misericórdia, nem bem nem mal. Não tem poder para determinar ou mudar seu próprio curso. Mas alguém pode perguntar: não é pela obediência à lei que Cristo se tornou como seu Pai e que nós nos tornamos como Deus é? A resposta é sim, claro. Mas Cristo seguiu apenas leis que haviam sido ordenadas pelo Pai. Sua salvação residia em fazer a vontade do Pai, não em descobrir leis que governam o universo e tentar cumpri-las. Assim acontece conosco. Buscamos a salvação nos ensinamentos dos profetas, não nos ensinamentos de eruditos de nossa época. É de justiça que as escrituras falam, não de erudição. A exaltação é obtida pela fé em Cristo, pelo arrependimento dos pecados, pelo cumprimento das ordenanças da salvação e pelo desfrute da companhia do Espírito Santo, não pelo domínio da matemática e da ciência. Pela obediência aos princípios do Evangelho, Cristo obteve a plenitude de seu Pai. Tendo obtido essa plenitude, ele se tornou a personificação do Pai e, assim, uma expressão perfeita da mente e da vontade do Pai. O poder e a autoridade do Pai tornaram-se seus, e assim dizemos dele, como dizemos do Pai, que ele está em todas as coisas e por meio delas, que nada é maior do que ele, pois ele e o Pai são um. A ideia de que Deus se tornou tal pelo domínio das leis da natureza é uma torre de Babel moderna, construída em um campus universitário. Ela não aproxima os homens do céu mais do que sua contraparte antiga. Por outro lado, a revelação nos diz: os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser com base nos princípios da retidão. Doutrina e Convênios 121, 36. Versículo 47. Eis que todos estes são reinos, e qualquer homem que tiver visto um deles ou o menor deles, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Todas as coisas criadas testemunham a existência de um Criador. Assim como a existência de um relógio atesta a existência do relojoeiro, todas as formas de vida devem remontar a uma fonte de vida. Descobriu-se que uma única célula contém mais informação do que todos os volumes da Enciclopédia Britânica juntos. Quem é mais velho vai lembrar da Enciclopédia Britânica ou Barça. E com esse conhecimento vem a suspeita assombrosa de que nos anos futuros, quando nossa capacidade de ver e compreender for ampliada, poderemos também descobrir que a inteligência encontrada dentro dessa célula se expandiu proporcionalmente. Entre as grandes descobertas dos tempos modernos está a imensa extensão do universo no espaço.
Em comparação com o que vemos e conhecemos hoje, o cosmos do mundo antigo era apenas uma taça preciosa encontrada flutuando no universo. À medida que nossa capacidade de ver aumenta, a imensidão do espaço aumenta. Em tudo isso, do grande ao pequeno, vemos a majestade de Deus e encontramos a constante certeza de que todas as coisas testificam dele. Versículo 48. Digo-vos, ele viu. Entretanto, aquele que veio para os seus não foi compreendido. Apresentando seu testamento sobre Cristo, João, o amado, escreveu: Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 10 a 12. Versículo 49. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem. Contudo, dia virá em que compreendereis até o próprio Deus, sendo vivificados nele e por ele. O Deus dos filósofos transcende a capacidade de compreensão do homem. Ele é desconhecido, incognoscível, inexprimível, imóvel, invisível, inacessível. Portanto, é impróprio atribuir-lhe forma, movimento, lugar, atributos ou nomes. Tal é o Deus adotado nos credos do cristianismo histórico. Em contraste, Cristo repreendeu a mulher samaritana por não conhecer o Deus que adorava, dizendo-lhe: Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Havia chegado o tempo, disse ele, para aqueles que têm a verdade adorarem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 22 a 23. Ao oferecer a grande oração de intercessão ao Pai, Cristo disse: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João 17, 3. Com o mesmo espírito, Joseph Smith disse: O primeiro princípio do Evangelho é conhecer, com certeza, o caráter de Deus e saber que podemos conversar com Ele como um homem conversa com outro. A promessa feita neste texto é que, num dia futuro, quando o poder de Deus for colocado sobre nós, seremos capazes de ver, conhecer e compreender a natureza de Deus. Versículo agora do 51 ao 61 é uma parábola dos servos no campo. Eis que compararei estes reinos a um homem que tem um campo, e que a ele enviou seus servos para nele cavar. E disse ao primeiro: Vai e trabalha no campo, e na primeira hora procurar-te-ei e contemplarás a alegria de meu semblante. E disse ao segundo: Vai também para o campo, e na segunda hora visitar-te-ei com a alegria de meu semblante. E também ao terceiro disse: Visitar-te-ei. E ao quarto, e assim por diante, até o 12º. E o senhor de campo foi até o primeiro na primeira hora e permaneceu com ele toda aquela hora. E ele alegrou-se com a luz do semblante de seu senhor. E então apartou-se do primeiro, a fim de visitar também o segundo, e o terceiro, e o quarto, e assim por diante, até o 12º. E assim todos eles receberam a luz do semblante de seu senhor, cada homem em sua hora, e em seu tempo, e em sua estação. Começando pelo primeiro e assim por diante até o último, e do último ao primeiro e do primeiro ao último, cada homem em sua própria ordem, até que sua hora terminasse, de acordo com o que seu senhor lhe ordenara, para que seu senhor fosse nele glorificado e ele em seu senhor, a fim de que todos fossem glorificados. Portanto, a esta parábola compararei todos os reinos e seus habitantes, cada reino em sua hora, e em seu tempo e em sua estação, de acordo com o decreto de Deus. Essa parábola, apresentada aí no contexto de uma discussão sobre as extensões infinitas da eternidade, é uma das afirmações mais claras nas Escrituras de que existem outros mundos habitados, cada um dos quais será visitado por Cristo. Em cada caso, o padrão é o mesmo. Cristo escolhe seu servo, designa-lhe seu trabalho e faz a promessa concomitante de que, no tempo e na estação apropriados, o visitará. O que ele faz? A parábola não sugere que Cristo tenha aparecido a alguém além de seu servo designado em cada um desses mundos.
Que o Cristo ressurreto tenha aparecido a grandes multidões nos vários planetas, seguindo o padrão de sua aparição entre os nefitas e entre vários grupos das tribos perdidas, parece uma suposição razoável. No entanto, não é o propósito desta parábola abordar esse ponto. Versículo 62. E também em verdade vos digo, meus amigos, deixo-vos estas palavras para que pondereis em vosso coração com este mandamento que vos dou, de que me invoqueis enquanto estou perto. Aqui, Cristo chama os 10 homens envolvidos no revelamento dessa revelação de seus amigos. Em princípio, a expressão se estende a todos os seus servos fiéis. Da mesma forma, ele se referiu, no meridiano do tempo, aos 12 como meus irmãos. João 20:17. Versículo 63. Achegai-vos a mim, e achegar-me-eis a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Ao seu povo nos dias de Malaquias, o Senhor diz: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Malaquias 3:7. Nosso relacionamento com o Senhor é condicional. Versículos 64 e 65. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. E se pedirdes alguma coisa que não seja para o vosso bem, tornar-se-á em vossa condenação. Ninguém gosta de estar em uma situação em que um amigo lhe pede algo impróprio ou inapropriado. Tal pedido pode desgastar ou prejudicar seriamente o relacionamento deles. Os mesmos princípios se aplicam ao nosso relacionamento com nosso Pai Divino. O convite para pedir a Ele tem limites óbvios. Pedimos apenas o que é certo, adequado, conveniente, necessário, aquilo que edifica e para o qual o Espírito nos orienta. Orar indevidamente é tomar o nome do Senhor em vão, mas brincar com o que é sagrado pode muito bem, como este texto adverte, trazer condenação. Versículo 66. Eis que o que ouvis é como a voz de alguém clamando no deserto. No deserto, porque não podeis ver. A minha voz, porque a minha voz é o Espírito. O meu Espírito é verdade. A verdade persiste e não tem fim, e se estiver em vós, prosperará. Ouvir os sussurros silenciosos do Espírito é ouvir a voz do Senhor. Ler as palavras das Escrituras em companhia do Espírito também é ouvir essa voz. Doutrina e Convênios 18:35, seção 84, 60. Também pode ser nosso privilégio ouvir a voz audível, a voz mesmo do Senhor. Doutrina e Convênios 130, 14, 15, Elamã 5, 29 a 33, Terceiro Nef 11, dos versículos 3 ao 7. Versículo 67. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo, que é cheio de luz, compreende todas as coisas. A linha de pensamento aqui é simples e direta. Aquilo que é de Deus é luz, e aquilo que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Doutrina e Convênios 50, 24. Como o texto imediatamente anterior observa, estar cheio de luz é compreender todas as coisas. Deus é luz, e estar cheio do Espírito de Deus é possuir a sabedoria e o conhecimento de Deus. Tal seria o caso com os mensageiros que vêm de sua presença, conhecidos por nós como anjos de luz. Ensinando esse princípio, Brigham Young observou: Deus é a fonte de toda inteligência, não importa quem a possua, seja o homem na terra, os espíritos no mundo espiritual, os anjos que habitam as eternidades dos deuses ou a inteligência mais inferior entre os demônios no inferno. Todos derivaram a inteligência, a luz, o poder e a existência que possuem de Deus, da mesma fonte da qual recebemos os nossos. Versículo 68. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará sua face. E será em seu próprio tempo, e a seu próprio modo, e de acordo com sua própria vontade. A promessa aqui dada
era que Cristo se manifestaria a estes, os primeiros obreiros, depois de se terem santificado. Veremos nos versículos 74 e 75. Versículo 69. Lembrai-vos da grande e última promessa que vos fiz. Rechaçai vossos pensamentos ociosos e vossos risos excessivos. No capítulo final de seu evangelho, Lucas relata a aparição de Cristo aos 12 no cenáculo pouco antes de sua ascensão. Depois de instruí-los, ele disse: Eu vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder. Lucas 24, 49. Lucas inicia sua próxima epístola, conhecida por nós como o livro de Atos, no mesmo ponto. Ele lembra Teófilo, a quem escreve, que Cristo apareceu aos 12 e lhes ordenou que não se ausentassem de Jerusalém até que tivessem recebido a promessa do Pai: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, versículos 4 e 8. Durante os primórdios da igreja, enquanto os santos ainda estavam em Nova York, o Senhor ordenou-lhes que fossem para o raio, dizendo: Lá vos darei a minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. Doutrina e Convênios 38, 32. Retornando a essa instrução em outra revelação, dada 3 dias depois, o Senhor disse: E visto que meu povo se reunirá em Ohio, guardei uma bênção tal como não é conhecida entre os filhos dos homens, e ela será derramada sobre suas cabeças. E de lá os homens sairão para todas as nações. Doutrina e Convênios 39 e 15. Após sua chegada ao raio, o Senhor disse: Sereis ensinados do alto, santificai-vos e serei investidos de poder, para que possais dar assim como eu disse. Doutrina e Convênios 43:16. Em uma revelação posterior, o Senhor disse: Dei-vos o mandamento de que construísseis uma casa, o templo de Kirtland, na qual planejo investir aqueles que escolhi com o poder do alto, pois essa é a promessa do Pai a vós. Portanto, ordeno-vos que permaneçais, assim como meus apóstolos em Jerusalém. Doutrina e Convênios 95, versículos 8 e 9. A promessa dada aos 12 na época de Cristo centrou-se em uma investidura ritual de poder que lhes seria concedida antes de levarem o Evangelho de Cristo às nações da terra. O Evangelho exige a mesma investidura de poder em nossos dias. Os irmãos reunidos na época em que esta revelação foi recebida deveriam estar entre os primeiros a participar daquela ordenança que seria restaurada e que é chamada de a grande e última promessa. Doutrina e Convênios 88, nos versículos 69 e os 74 e 75. Naqueles chamados a trabalhar em seu favor, o Senhor requer a plena medida de seu coração, mente, poder e força. A ociosidade não tem lugar no reino do Senhor. E esse versículo nos orienta a evitar o excesso, não o riso. O riso é um ingrediente essencial para a boa saúde. Em excesso, qualquer virtude ou coisa saudável torna-se um vício. Não deveria haver leviandade na escola dos profetas. Doutrina e Convênios 88, 121, veremos mais à frente. Versículo 70. Permanecei neste lugar, e convocai uma assembleia solene, sim, daqueles que são os primeiros trabalhadores deste último reino. Assembleias solenes são reuniões de natureza particularmente solene ou sagrada. Sua participação é limitada tanto pela dignidade quanto pelo convite. Elas não são para o mundo. Geralmente são de 3 tipos: a dedicação do templo, o apoio a uma nova presidência da igreja e reuniões especiais de liderança do sacerdócio realizadas nos templos. No contexto dessa revelação, 2 assembleias solenes especiais foram previstas. A primeira, as reuniões nas quais os primeiros trabalhadores seriam lavados e ungidos antes da dedicação do templo de Kirtland, e a segunda, a dedicação do próprio templo. Sobre a primeira dessas assembleias solenes, o profeta explicou: Devemos ter tudo preparado e convocar nossa assembleia solene como o Senhor nos ordenou, para que possamos realizar sua grande obra, e ela deve ser feita à maneira de Deus. A casa do Senhor deve ser preparada,
e assembleia solene convocada e organizada nela, de acordo com a ordem da casa de Deus. E nela devemos atender à ordenança do lava-pés. Ela nunca foi destinada a ninguém além dos membros oficiais. Ela foi planejada para unir nossos corações, para que sejamos um em sentimento e para que nossa fé seja forte, para que Satanás não possa nos derrotar nem ter qualquer poder sobre nós aqui. A investidura pela qual vocês estão tão ansiosos. Vocês não podem compreender agora, nem Gabriel poderia explicá-la ao entendimento de suas mentes obscuras. Mas esforcem-se para estarem preparados em seus corações. Sejam fiéis em todas as coisas, para que quando nos reunirmos na Assembleia Solene, isto é, quando aqueles que Deus designar dentre todos os membros oficiais se reunirem, e sejamos completamente limpos. Sejamos fiéis e silenciosos, irmãos. E se Deus vos der uma manifestação, guardai-a para vós mesmos. Sede vigilantes e orai sempre, e tereis um prelúdio das alegrias que Deus derramará naquele dia. Não vos esforceis para ver a iniquidade uns dos outros. Se o fizerdes, não recebereis um dom, pois Deus não concederá a tais pessoas. Mas se formos fiéis e vivermos de toda a palavra que procede da boca de Deus, atrevo-me a profetizar que receberemos uma bênção digna de ser lembrada. Se vivermos tanto quanto João, o revelador, nossas bênçãos serão tais como nunca percebemos antes, nem recebemos nesta geração. A ordem da casa de Deus tem sido e sempre será a mesma, mesmo depois da vinda de Cristo, e após o término dos 1000 anos será a mesma, e finalmente entraremos no reino celestial de Deus e o desfrutaremos para sempre. Vocês precisam de uma investidura, irmãos, para que estejam preparados e sejam capazes de vencer todas as coisas. E aqueles que rejeitarem o seu testemunho serão condenados. Os doentes serão curados, os coxos andarão, os surdos ouvirão e os cegos enxergarão por meio de vocês. Mas deixem-me dizer-lhes que, após a investidura, vós não tereis poder para curar aqueles que não têm fé, nem para beneficiá-los, pois vocês poderiam muito bem esperar beneficiar um demônio no inferno como aqueles que possuem o seu espírito e estão dispostos a mantê-lo, pois eles são moradas para demônios e somente aptos para a sua companhia. Mas quando vocês estiverem investidos e preparados para pregar o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas, em suas próprias línguas, devem advertir a todos fielmente, selar o testemunho e selar a lei. E o anjo destruidor os seguirá de perto e exercerá sua tremenda missão sobre os filhos da desobediência. E destruirá os que praticam a iniquidade, enquanto os santos serão reunidos dentre eles e permanecerão em lugares santos, prontos para encontrar o noivo quando ele vier. Versículos 74 e 75. E dou a vós, que sois os primeiros trabalhadores deste último reino, um mandamento de que vos reunais e vos organizeis e vos prepareis e vos santifiqueis. Sim, purificai o coração e lavai as mãos e os pés perante mim, para que eu vos torne limpos. Para que eu testifique a vosso Pai e vosso Deus e meu Deus, que estáis limpos do sangue desta geração iníqua, para que, quando eu desejar, cumpra essa promessa, essa grande e última promessa que vos fiz. A grande e última promessa debatemos no versículo 68. Em todas as dispensações e gerações, os servos fiéis do Senhor foram investidos de poder do alto e comissionados a erguer a voz de advertência para que não fossem responsáveis pelos pecados daqueles a quem deixaram de ensinar. Jacó 1,19. Nesse processo, eles se santificam para que possam receber as bênçãos do céu. Todos os que estiverem preparados e suficientemente puros para suportar a presença do Salvador o verão na Assembleia Solene, disse Joseph Smith. A Assembleia Solene foi realizada no Templo de Kirtland em 30 de março de 1836, 3 dias após sua dedicação. A história da igreja registra os eventos daquele dia de acordo com Joseph Smith. E aí tem uma série de versículos bem interessantes, do versículo 77 a 80. E dou-vos um mandamento de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á,
para que sejais instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus que vos convém compreender. Tanto as coisas do céu como da terra e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro, as guerras e complexidades das nações e os julgamentos que estão sobre a terra, e também um conhecimento de países e reinos, para que estejais preparados em todas as coisas quando eu vos enviar outra vez, para magnificar o chamado com o qual vos chamei e a missão com a qual vos comissionei. A ignorância e o evangelho são tão antiéticos quanto a luz e as trevas. Escolas e aprendizado não podem ser separados dos princípios da salvação, assim como a fé e o arrependimento. Aqui é dado o mandamento de que ensinemos uns aos outros. É verdade que, na busca por educação, muitos de nossos professores não serão pessoas de fé, não são membros da igreja. Recebemos ansiosamente qualquer luz que eles tenham, mas não recorremos a eles para estabelecer os limites de nossa fé ou determinar nossos padrões. O currículo com o qual os santos dos últimos dias devem se familiarizar de acordo com o Senhor inclui coisas nos céus, coisas na terra e debaixo da terra, coisas que foram e que são, coisas que em breve hão de acontecer, coisas em casa e coisas no exterior. Isso, disse o Senhor, nos preparará para magnificar nossos chamados e levar a mensagem de salvação a todos que a ouvirem. É importante que os santos dos últimos dias não percam de vista o propósito do Senhor ao orientar seus santos a se familiarizarem com assuntos seculares. Não há nenhuma implicação nessa revelação de que encontraremos salvação no aprendizado secular. A salvação vem somente por meio da expiação de Cristo e de nossa obediência às leis e ordenanças que ele instruiu para esse propósito. Nenhuma quantidade de aprendizado secular jamais substituirá essa fé ou esses princípios. Por essa razão, essa revelação inclui a orientação de primeiro ensinar a doutrina, a lei do Evangelho, aquilo que é conveniente para que possamos compreender a ordem das coisas do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todos os outros conhecimentos. Versículo 81. Eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir seu próximo. Todos os que foram avisados de um perigo iminente têm a obrigação de avisar os outros. Isso se aplica independentemente de decidirem atender ao aviso ou não. Se eu fui avisado da necessidade do arrependimento e do batismo e decido não obedecer, ainda tenho a obrigação de avisar a família e os amigos de que eles devem se arrepender e ser batizados. Versículo 84. Portanto, permanecei e trabalhai diligentemente, a fim de que sejais aperfeiçoados em vosso ministério, para irdes aos gentios pela última vez, todos os que a boca do Senhor nomear, com o fim de ligar a lei e selar o testemunho, e preparar os santos para a hora do julgamento que está para vir. A nossa é a dispensação final do Evangelho. De acordo com a profecia, o Evangelho deve ir primeiro aos gentios e depois aos judeus pela última vez, antes do dia da calamidade e do julgamento. 1 Nef 13:42, Doutrina e Convênios 1, 17 a 23. O bom pastor chama pelo nome as suas ovelhas e as guia. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, nem homem algum as arrebatará da minha mão. João 10, 3, 27 e 28. João 10 é o capítulo do bom pastor, e é uma referência aí a tantos quantos a boca do Senhor nomear. A linguagem que ele diz aí a fim de ligar a lei e selar o testemunho é de Isaías, proveniente de uma descrição daqueles de ambas as casas de Israel que rejeitaram Cristo e seu evangelho. Isaías encarregou os servos do Senhor de ligar o testemunho, selar a lei entre meus discípulos. Isaías 8:16.
Todos os discípulos saem com poder que lhes foi dado para selar, tanto na terra como no céu, os incrédulos e rebeldes. Sim, em verdade, para selá-los até o dia em que a ira de Deus for derramada sobre os iníquos sem medida. Doutrina e Convênios 1, 8 e 9. Sobre esses iníquos e incrédulos, a palavra revelada diz: Eis que ninguém há para vos livrar, porque não obedecestes à minha voz quando vos chamei dos céus. Não crestes em meus servos, e quando eles vos foram enviados, não os recebestes. Portanto, selaram o testemunho e ligaram a lei. E fostes entregues às trevas. Estes irão para as trevas exteriores, onde há choro e lamentação e ranger de dentes. Doutrina e Convênios 133, 71 a 73. O elder Bruce R. McConkie explicou: o Evangelho traz bênçãos ou maldições. Ambas são administradas aos homens pelos agentes do Senhor. Aqueles a quem eles abençoam são abençoados, e aqueles a quem eles amaldiçoam são amaldiçoados. Doutrina e Convênios 124, 93. Os servos do Senhor saem para ligar a lei, selar o testemunho e preparar os santos para a hora do julgamento, que está por vir. A bênção suprema concedida é: e de todos aqueles a quem o Pai testificar, a vós será dado poder para selá-los para a vida eterna. Doutrina e Convênios 68, 12. Também podemos ver Doutrina e Convênios 109, 46. Versículo 85. Para que suas almas escapem à ira de Deus, à ruína da abominação que espera os iníquos, tanto neste mundo como no mundo futuro. Em verdade vos digo que aqueles que não são os primeiros élderes continuem na vinha até que a boca do Senhor os chame. Porque ainda não é chegada a sua hora. Suas vestes não estão limpas do sangue desta geração. Essa ruína da abominação a gente pode encontrar em Mateus 24, tá? E essa referência aí aos primeiros élderes é aos oficiais presidentes da igreja, como a gente acha em Doutrina e Convênios 21, 2 e Doutrina e Convênios 105, 7. Versículo 86. Permanecei na liberdade que vos faz livres. Não vos embaraceis no pecado, mas que se conservem limpas as vossas mãos até que venha o Senhor. Os servos do Senhor devem estar livres da escravidão do pecado, da escravidão do vício, da escuridão da ignorância, da mesquinharia do preconceito, da superficialidade da ociosidade, do odor da impureza e de todas as coisas que ofendem a luz de Cristo e a companhia do Espírito Santo. Os servos do Senhor não devem tomar como companheiro nenhum espírito indigno da mensagem que transmitem. Como já citamos, João 8,32, conhecereis a verdade é Cristo, Cristo é essa luz, é a luz da verdade, e ela vos libertará de tudo isso. Versículo 87 a versículo 91. Pois em pouco tempo a terra estremecerá e cambaleará de um lado para o outro, como um homem embriagado, e o sol esconderá sua face e recusará sua luz. E a lua será banhada em sangue, e as estrelas tornar-se-ão muito zangadas e lançar-se-ão para baixo, como o figo que cai de uma figueira. E depois de vosso testemunho vem ira e indignação sobre o povo. Pois depois de vosso testemunho vem o testemunho de terremotos que farão gemer a terra em seu âmago. E homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões e da voz de relâmpagos e da voz de tempestades e da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites. E todas as coisas estarão tumultuadas. E certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Semelhante aos capítulos 7 a 22 de Apocalipse. Essa seção da revelação apresenta essa semelhança impressionante. Os eventos narrados pelo revelador estão obviamente sendo resumidos aqui para que possamos vê-los e compreendê-los à luz da restauração. Os escritos de João, o revelador, descrevem profeticamente a destruição e a calamidade que precederão o retorno de Cristo. A iniquidade e a destruição descritas aqui são deprimentes, mas por trás delas está a promessa suprema do retorno de Cristo. A justiça prevalecerá, o bem vencerá o mal,
e os inimigos da luz e da verdade serão vencidos. É o ramo da oliveira que foi tirado da árvore do paraíso. O estudioso do Evangelho, Robert J. Matthews, observou: o profeta esteve envolvido por muitos meses na elaboração do rascunho inicial de uma tradução inspirada do Novo Testamento, concluindo com o livro do Apocalipse em março de 1832. No processo de tradução, muitas coisas importantes lhe foram reveladas sobre o Evangelho, e, nesse caso, sobre os eventos futuros que ocorreriam na Terra. Doutrina e Convênios 45, 60, 62. A história da Terra, um ministério de 7 anjos que desempenham um papel proeminente nas cenas do julgamento final e a abertura dos 7 selos, são aspectos significativos do Apocalipse de João. Estes foram reiterados e parcialmente explicados em Doutrina e Convênios 77, como consequência da tradução, e foram posteriormente ampliados nestes versículos da seção 88. Portanto, consideramos essa parte da seção 88 como um esclarecimento e explicação adicionais do Apocalipse de João. Estes são itens escatológicos, os eventos finais que ocorrerão na Terra antes que ela seja preparada para a glória celestial. Todas as nações devem ouvir a proclamação do Evangelho e ser informados sobre os meios de redenção. A terra deve perecer e a maldade será purificada de sua face. Haverá uma ressurreição de toda a humanidade e um julgamento final. Pela fé em Jesus, o Santo terá conquistado a vitória sobre o pecado e a morte e será coroado com glória eterna. As calamidades e os tremores convulsivos da terra, as guerras e as pestes mencionadas nesses versículos, são os detalhes envolvidos no conceito mais amplo da terra, sendo preparada para o seu destino celestial eterno. Versículo 92. E anjos voarão pelo meio do céu, clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo: preparai-vos, preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento do nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo. Todo sacerdócio, chave, poder ou autoridade conhecidos pelos antigos foi restaurado por aqueles que os possuíam. Cabe a nós completar a obra que eles começaram. O Filho do Homem virá, nos foi prometido, e enviará os seus anjos diante dele com um grande clamor de trombeta, e eles reunirão o restante dos seus eleitos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tradução de Joseph Smith de Mateus 1, 37. Versículo 93. E imediatamente aparecerá um grande sinal no céu, e todo o povo o verá juntamente. Falando dos sinais dos tempos, Joseph Smith disse: haverá guerras e rumores de guerras, sinais acima nos céus e abaixo na terra. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Terremotos em diversos lugares. Os mares se agitarão além dos seus limites. Então aparecerá um grande sinal do Filho do Homem no céu. Mas o que o mundo fará? Dirão que é um planeta, um cometa, etc. Mas o Filho do Homem virá como o sinal da vinda do Filho do Homem, que será como a luz da manhã que sai do Oriente. Versículo 94. E outro anjo soará sua trombeta, dizendo àquela grande igreja, a mãe das abominações, que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação, que persegue os santos de Deus, que derramou seu sangue, aquela que se assenta sobre muitas águas e sobre as ilhas do mar. Eis que ela é o joio da terra. Está amarrada em feixes, seus laços são fortalecidos, nenhum homem os pode desatar, portanto, está pronta para ser queimada. E ele soará sua trombeta longa e fortemente, e todas as nações a ouvirão. A história não viu escassez de igrejas falsas e até diabólicas. De fato, nunca houve um tempo, mesmo antes do início da Terra, em que igrejas falsas não se opusessem à igreja e ao reino de Deus. O elder Bruce R. McConkie escreveu: a igreja do diabo é o mundo. É toda a carnalidade e maldade de que o homem caído é herdeiro. É toda prática profana e perversa. É toda religião falsa, todo suposto sistema de salvação que, de fato, não salva e exalta o homem no mais alto céu do mundo celestial. É toda igreja, exceto a verdadeira, seja ela desfilando sob uma bandeira cristã ou pagã.
como Moroni dirá em uma era posterior da história nefita, e como verificaremos em nossa avaliação de Apocalipse 18, 1 a 24, são as combinações secretas, as sociedades vinculadas a juramentos e a grande força mundial do consumismo ímpio. Éter 8, 14 a 26. Versículo 95. E haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará, como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. O elder Bruce R. McConkie escreveu: o significado da meia hora de silêncio ainda não foi revelado. Se for calculado com base no tempo do Senhor de 1000 anos por dia, a duração seria cerca de 21 dos nossos anos. Abraão 3,4, segundo Pedro 3,8. A frase vem aí de Apocalipse 8:1. Aparentemente, esse é o tempo a que o Senhor se referiu quando disse: toda a carne me verá junta. Doutrina e Convênios 101:23, Apocalipse 1:7. E os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrá-lo, diz o versículo 96 da seção 84. Esses versículos estabelecem a ordem da ressurreição, afirmando que ela é universal. Todos serão ressurretos e que todos serão chamados de acordo com a obediência que prestaram à lei do céu. Assim, a ressurreição começa com os mais justos, Cristo, e termina com aqueles que foram os mais ímpios, aqueles que são perdição. Aqueles que herdarão o reino celestial serão os primeiros a ressuscitar, seguidos daqueles que alcançarão a glória terrena, a glória celestial e a perdição. Nessa ordem. Aqui nos é dito que, no retorno de Cristo, os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão arrebatados para encontrá-lo. Isso parece implicar que aqueles que morreram também estão na terra. Joseph Smith disse: os espíritos dos justos não estão longe de nós e conhecem e compreendem nossos pensamentos, sentimentos e movimentos, e frequentemente sofrem com isso. Versículos 97 e 98. E os que tiverem dormido em sua sepultura se levantarão, pois a sua cova será aberta, e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro, e os que estão na terra e em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo, e tudo isso pela voz do soar da trombeta do anjo de Deus. Aqueles que viveram de acordo com uma lei celestial se juntarão a Cristo quando ele vier. Os santos que estiverem vivos na época de sua vinda, aqueles que aguardam o dia da ressurreição no mundo espiritual e aqueles que foram ressuscitados com Cristo, todos se juntarão a ele na época do seu retorno. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ensinou o apóstolo Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Versículo 99. E depois disto, um outro anjo soará, que é a segunda trombeta, e então virá a redenção daqueles que forem de Cristo na sua vinda, os que receberam sua parte naquela prisão preparada para eles, a fim de receberem o evangelho e serem julgados de acordo com os homens da carne. Joseph Fielding Smith disse: depois que o Senhor e os justos que forem arrebatados para encontrá-lo descerem à terra, ocorrerá outra ressurreição. Esta pode ser considerada parte da primeira, embora venha depois. Aqueles que rejeitaram a Cristo enquanto estavam na carne, mas o aceitaram no mundo dos espíritos, ressurgirão nessa ressurreição para herdar o reino terrestre. Versículo 100. E também uma outra trombeta soará, que é a terceira trombeta, e então virão os espíritos de homens que deverão ser julgados e que se encontram sob condenação. Ao soar da terceira trombeta, aqueles que herdarão o reino celestial serão ressuscitados. Isso acontecerá no final do milênio. Versículo 102. E uma outra trombeta soará, que é a quarta trombeta, dizendo: entre os que hão de permanecer até o grande e último dia, sim, o fim, acham-se aqueles que hão de permanecer imundos ainda.
Depois que todos os que herdam um grau de glória forem ressuscitados, aqueles que não receberem glória nem remissão de pecados, mas permanecerem impuros ainda, serão ressuscitados. Estes são os que são perdição. Versículo 103. E uma outra trombeta soará, que é a quinta trombeta, que é o quinto anjo que, voando do meio do céu, entrega o evangelho eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos. Esse aí parece ser Moroni. Podemos cruzar com Apocalipse 14, 6 a 7. Versículo 104. E esse será o som de sua trombeta, falando a todos, tanto no céu como na terra, e aos que estão debaixo da terra. Pois todo ouvido o ouvirá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, ao ouvirem eles o som da trombeta, dizendo: Temei a Deus, e dai glória a Ele, que se assenta em seu trono para todo sempre, pois chegada é a hora do seu juízo. Quando o quinto anjo soar sua trombeta, todos os habitantes do céu e da terra se ajoelharão e confessarão que o reino é de Cristo e que o julgamento está com ele. Versículo 105. E também outro anjo, que é o sexto anjo, soará sua trombeta, dizendo: Caiu aquele que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação. Ela caiu, caiu. Quando o sexto anjo soar sua trombeta, o julgamento sobre a mãe das abominações, a grande igreja apóstata, será executado. Caiu, caiu. Apocalipse 14, 8. Nefe deu a seguinte descrição profética desses eventos. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, voltar-se-á sobre suas próprias cabeças. Pois guerrearão entre si, e a espada de suas próprias mãos cairá sobre suas próprias cabeças, e eles ficarão embriagados com seu próprio sangue. E toda nação que guerrear contra ti, ó casa de Israel, voltar-se-á uma contra a outra e cairá na cova que cavaram para enredar o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos, e aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim, aquela grande e abominável igreja cairá no pó, e grande será a sua queda. Pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que são edificadas para obter lucro, e todos aqueles que são edificados para obter poder sobre a carne, e aqueles que são edificados para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aqueles que buscam as concupiscências da carne e as coisas do mundo e praticar toda sorte de iniquidade. Sim, em suma, todos os que pertencem ao reino do diabo são os que precisam temer e tremer. São os que devem ser humilhados no pó, são os que devem ser consumidos como restolho, e isso será de acordo com as palavras do profeta. 1 Nefe 22, 13 e 14 e versículo 23. Versículo 106. E também outro anjo, que é o sétimo anjo, soará sua trombeta, dizendo: Está consumado, está consumado. O Cordeiro de Deus venceu e sozinho pisou o lagar, sim, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando o sétimo anjo, que é Miguel, está descrito no versículo 112, soar sua trombeta, o brado triunfante ascenderá ao céu e reverberará por todo o universo. Está consumado. O plano de redenção anunciado pelo Pai no grande conselho do céu, incluindo a designação do primogênito para vir como resgate por todos nós, terá sido cumprido em todos os detalhes. Então os anjos serão coroados de glória, e os santos receberão sua herança celestial, e serão feitos iguais ao Deus Todo-Poderoso em poder, em força e em domínio. Doutrina e Convênios 76, 95. Talvez seja isso que Cristo queira dizer quando disse está consumado. Ele seria agora igualado a Deus após a sua ressurreição. Talvez. Versículo 108 a 110. E então o primeiro anjo tornará a soar sua trombeta aos ouvidos de todos os viventes, e revelará os atos secretos dos homens e as obras grandiosas de Deus no primeiro milênio. E então o segundo anjo soará sua trombeta, e revelará os atos secretos dos homens e os pensamentos e intentos de seu coração, e as obras grandiosas de Deus no segundo milênio. E assim por diante, até que o sétimo anjo soe sua trombeta.
e ele colocar-se-á sobre a terra e sobre o mar, e jurará, pelo nome daquele que se assenta em seu trono, que o tempo já não existe. E Satanás, aquela velha serpente que é chamada Diabo, será amarrado e não será solto pelo espaço de 1000 anos. Novamente, os 7 anjos soarão suas trombetas, cada uma representando um dos 7 selos vistos pelo revelador, cada selo representando 1000 anos da história temporal da Terra. Doutrina e Convênios 77, versículos 7 e 12. De cada selo serão revelados os atos secretos dos homens e os poderosos atos de Deus. A frase aí, não haverá mais tempo, vem de Apocalipse 10, 6. Tanto a tradução do Novo Testamento Vivo quanto a tradução padrão revisada traduzem como não haverá mais demora. E a tradução amplificada registra não haverá mais espera ou demora. A ideia aqui não é que o tempo cessará, mas sim que os justos terão esperado e implorado ao Senhor por tempo suficiente. Satanás será preso e o tempo de perseguição e maldade terá terminado. Bruce R. McConkie explicou: o que significa amarrar Satanás? Como ele é amarrado? Nossa revelação diz: e naquele dia Satanás não terá poder para tentar homem algum. Doutrina e Convênios 101, 28. Isso significa que o poder é retirado de Satanás para que ele não possa mais induzir os homens a praticar o mal? Ou significa que os homens não mais sucumbem às suas tentações porque seus corações estão tão voltados para a retidão que se recusam a abandonar o que é bom para seguir aquele que é mau? Claramente significa a última opção. Satanás não foi amarrado no céu na própria presença de Deus, no sentido de que lhe foi negado o direito e o poder de pregar falsas doutrinas e convidar os homens a se afastarem daquele Deus de quem eram filhos. Não, nesse sentido ele não poderia ter sido amarrado no céu, pois até ele precisa ter seu arbítrio. Como então Satanás será amarrado durante o milênio? Será pela retidão do povo. Assim, Nefe diz: chega rapidamente o tempo em que Satanás não mais terá poder sobre o coração dos filhos dos homens, pois logo chegará o dia em que todos os orgulhosos e os que praticam a iniquidade serão como restolho, e chegará o dia em que serão queimados. A destruição dos iníquos prepara o cenário para a retidão milenar. Quando os iníquos forem queimados, os que restarem não serão suscetíveis aos impulsos vindos de baixo. E chega rapidamente o tempo em que os justos serão conduzidos como bezerros do estábulo, e o Santo de Israel reinará com domínio, força, poder e grande glória. Durante o milênio, quando o Senhor reinar, as crianças crescerão em um ambiente de retidão. Os bezerros dos rebanhos de Abraão e os cordeiros dos rebanhos de Jacó não mais se perderão nos desertos do pecado. Não mais buscarão alimento à beira do caminho, nem beberão água de poços estagnados. Não mais serão arrastados para baixo pelas maldades e desígnios de homens conspiradores. No dia milenar, na família da fé, as crianças serão criadas na disciplina e admoestação do Senhor, como bezerros no estábulo, como cordeiros no curral. Versículo 111. E então será solto por algum tempo, a fim de reunir seus exércitos. Após o milênio, mais um breve período, talvez outros 1000 anos, durante o qual os homens se voltarão novamente para a maldade, então virá o fim, não do mundo, que ocorreu na segunda vinda, mas o fim da terra. Então a batalha final contra Gog e Magog, a batalha do grande Deus será travada. Miguel liderará os exércitos do céu e Lúcifer as legiões do inferno. Versículo 112. E Miguel é o sétimo anjo, sim, o arcanjo, reunirá seus exércitos, sim, as hostes dos céus. Miguel é Adão, que possui as chaves da salvação, Doutrina e Convênios 78:16, ou as chaves do universo. Desde a rebelião de Satanás nos conselhos pré-mortais até as cenas finais, Miguel liderará os exércitos do Senhor em suas batalhas contra Satanás. Versículo 114. E então vem a batalha do grande Deus, e o diabo e seus exércitos serão arremessados em seu próprio lugar para que já não tenham poder sobre os santos. Após o milênio, Satanás, que foi preso, será solto por um breve período. Ele reunirá seus exércitos, assim como Miguel, o sétimo anjo, sim, o arcanjo.
Então virá a batalha do grande Deus, na qual o diabo e seus exércitos serão lançados em seu próprio lugar, sem mais poder sobre os santos de Deus. Essa grande batalha final, na qual espíritos malignos, homens mortais e personagens ressurretos participam, será o fim da guerra no que diz respeito a esta terra. Então a terra será celestializada e se tornará a morada dos justos para sempre. Versículo 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Como nem todos têm fé, o conhecimento de Deus e das coisas a ele associadas deve preceder a fé. Não podemos exercer fé naquilo que não conhecemos. Portanto, os santos devem ensinar uns aos outros, para que a fé aumente entre eles. Segue-se naturalmente que não há lugar em uma sala de aula da igreja para aquilo que não produz fé. O povo do Senhor deve ser um povo letrado, deve ler constantemente bons livros. Quanto aos melhores livros, homens e mulheres de fé e bondade sempre os escreverão. Os santos dos últimos dias também aprenderiam muito se unissem seu estudo a uma fé maior. Por exemplo, as revelações da restauração, incluindo o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, tradução de Joseph Smith, podem revelar uma quantidade imensurável de conhecimento sobre os ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, se tivermos fé para permitir que o façam. Se nós, como povo, nos preocupássemos menos em ter tudo o que nos é dito por meio de revelações em conformidade com as descobertas da ciência de nossos dias, nossa compreensão da origem do homem e da vida além túmulo seria muito ampliada. Nós também temos direito ao mesmo espírito e ao mesmo conhecimento que Joseph Smith e os grandes profetas das dispensações passadas, nas quais eles, vestidos com as vestes da retidão, tiveram os mistérios do céu revelados a eles. Doutrina e Convênio 119. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. É ao templo de Kirtland que se faz referência aí. A princípio era chamado de Casa de Deus, ou escola. As evidências existentes sugerem que o profeta inicialmente concebeu que a função principal desse edifício sagrado seria a de uma escola para missionários. Ainda hoje, dizemos que o templo é uma escola. Ele deveria ter dois níveis: o inferior, destinado à pregação e às reuniões públicas, e o superior, às aulas e ao estudo. Foi somente em Nauvoo que a investidura completa foi revelada em um templo construído principalmente para a administração de ordenanças sagradas. Versículo 121. Portanto, cessai todas as vossas conversas levianas, todo riso, todas as vossas concupiscências, todo orgulho e frivolidade e todas as vossas ações iníquas. O espírito que se sente no templo ou em outros lugares sagrados é o espírito que se leva consigo. Nenhuma dádiva divina compensará nossa falha em nos prepararmos adequadamente. Além disso, a presença daqueles que não se preparam adequadamente restringirá o que os outros presentes poderiam ter desfrutado. Versículo 122. Dentre vós, designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo, mas cada um fale a seu tempo, e todos ouçam suas palavras, para que, quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. A instrução aqui é que alguém seja designado como professor, pois não se esperava que Joseph Smith ensinasse tudo, e que todos tenham a oportunidade de ser ouvidos. Não há nada aqui que sugira que todos na escola dos profetas tivessem igual entendimento, ou que em uma aula o professor fosse obrigado a chamar aqueles que não se prepararam para contribuir. Esta era a escola dos profetas, e todos os presentes deveriam ter o espírito de profecia. Versículos 123 a 126, ele dá vários conselhos para aquele grupo, e esses conselhos são totalmente aplicáveis a nós, para nos amarmos, para não termos cobiça,
para repartir uns com os outros, de não sermos ociosos, não sermos impuros, de não ficar procurando defeitinho no irmão, de não dormir mais que o necessário, de dormir cedo, de levantar cedo para preparar o nosso corpo e revestir-nos da caridade, de orar sempre, de não desfalecer. Então, esses foram os conselhos meio que finais aí da revelação. E no versículo 130, também ele dá um conselho para esse sumo sacerdote presidente e que se aplica a todo membro da igreja. E quando ele entrar na casa de Deus, pois deverá ser o primeiro a chegar. Eis que isto é belo, para que ele sirva de exemplo. Devemos ser os primeiros a chegar para partilhar do corpo e do sangue do Senhor, porque esse é o exemplo que nós damos para toda a congregação, para nossa família, para nossa casa, para nossos filhos. Versículo 131. Que se ofereça a si mesmo em oração, de joelhos perante Deus, em sinal ou lembrança do convênio eterno. O conjunto de todos os convênios essenciais para a salvação constitui aí o que ele chama de convênio eterno. Vamos avançar um pouquinho para o versículo 139. E ele será recebido pela ordenança do lava-pés, pois para esse fim foi instituída a ordenança do lava-pés. Aqui, o lava-pés instituído pelo Salvador com os 12 na última ceia é identificado como uma ordenança. O fato de Jesus se ajoelhar e lavar os pés de seus discípulos, como os escravos faziam com seus senhores, não foi simplesmente um gesto de humildade de sua parte. Foi uma ordenança de salvação que ele realizou. Isso é, um rito sem o qual eles não poderiam ter parte no reino de seu pai. Recorde-se que Pedro, o primeiro a ter os pés lavados, objetou, dizendo ao Salvador: Tu nunca me lavarás os pés. Ao que Jesus responde: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. João 13:8. Essa mesma ordenança estava sendo restaurada novamente para aqueles convidados a fazer parte da escola dos profetas. Orson Pratt faz a seguinte descrição das ordenanças realizadas no templo de Kirtland. Quando o templo foi construído, o Senhor não achou apropriado revelar todas as ordenanças das investiduras como as conhecemos hoje. Ele as revelou pouco a pouco. Essas administrações no templo de Kirtland foram reveladas pouco a pouco, correspondendo ao que eu já disse, que o Senhor não dá a plenitude de uma só vez, mas as concede a nós de acordo com sua própria vontade e prazer. E também a ordenança do lava-pés deve ser administrada pelo presidente, ou seja, o elder presidente da igreja. Todas as ordenanças devem ser realizadas sob a direção daqueles que receberam as chaves ou a presidência sobre elas. Alguns ainda classificam que hoje, quando iniciamos no templo através das cerimônias iniciatórias, nós estamos realizando essa cerimônia do lava-pés, aquelas que nos habilitarão à presença do Senhor, a ter parte com o Senhor.